Eu sou Yuri e neste vídeo irei falar sobre os episódios 1 e 2 de The Eminence e Shadow. O primeiro episódio ele vem como uma espécie de prólogo, mas também traz alguns spoilers, pois os fatos apresentados neste episódio eles ocorrem apenas no volume 4 da Light Novel, um capítulo extra, que serve como introdução e também apresentação do arco que virá a seguir, baseado na garota protagonista desse episódio. Que o arco gira em torno dela, acaba girando em torno dela, da Nishino. Algumas coisas que eu posso falar desse episódio sem adentrar muito no volume 4 Light Novel. Primeiro, o design do protagonista no mangá, ele tá bem diferente. No mangá ele é retratado como alguém musculoso, fortão. Chega a ser cômico a forma como ele é retratado. Esse cara musculoso, fortão, com a roupa estou praticamente estourando, pedindo, vai estourar, vai arrebentar, pedindo ajuda ali. Eu achei mais engraçado esse visual do mangá. No mangá também mostra um pouco mais das coisas que ficou metido no episódio, da questão do treinamento dele, o que ele treinava, o que ele fazia para treinar, inclusive a morte dele é porque ele estava num treinamento. E olha só, ele morreu pelo caminhão do Isekai. Mais um que morre pelo caminhão do Isekai. Basicamente é isso que o episódio 1 trata. Ele é um spoiler do que virá no futuro. Mas nesse episódio ele também mostra o quanto nosso protagonista ele é basicamente ele atingiu o pico da Fórmula 1 auge em termos de força, resistência. Porque vemos um episódio que ele cai de um telhado e fica em pé de boa, constante descansado. E ele consegue enfrentar um cara, um ex-militar. Ele basicamente atingiu o seu auge. Ele até fala isso, mas que mesmo no auge ele balas, ainda podem, armas de fogo podem machucar ele. E também uma bomba nuclear que ele caiu ali, ele não tem nem como ele existir. Episódio 2. É aqui que começa a valer. Ele vai reencarnar numa família de baronato, ele tem uma irmã mais velha que é bastante talentosa. E ele é meio que um garoto comum, a irmã Eugênio, ele é o comunzinho ali, tipo, vai ser deixado de lado. E ele é sempre arrastado pra treinar com a irmã ali, a irmã sempre arrasta ele. Não mostra muito no episódio, mas um pouco que mostra já dá pra você ter uma noção. A irmã também gosta muito dele, ele é querido pela irmã, e isso também é demonstrado no episódio. Mas a questão, a irmã dele é poderosa, forte? Sim, ela é acima da média, até por assim dizer. Entretanto, ele só finge que ele é fraco, porque ele é muito mais forte que ela. E ele apenas só finge ser fraco porque é o que ele quer. Ele só quer ficar ali escondido, agir apenas nas sombras. Tanto que ele treina pelo nome e também caça os bandidos. Assim como foi mostrado no episódio. No episódio mostrou o dia que ele saiu para testar seu novo traje de slime. Não explicou bem, mas por que de slime? Porque o slime ele tem uma alta condutividade de mágica, ele é bastante compatível com a magia, cerca de 99%. Ou seja, se eu preciso de 100 de mana para fazer uma bola de fogo, com o slime eu vou precisar de 1 de mana. Conta da capacidade condutora do traje de slime. Então nessa caçada aos bandidos ele massacra ali geral, pra ele como uma brincadeira, ele vai logo catando os fundos ali dos bandidos e encontra a Alpha que tá transformada, meio com uma forma gosmenta ali, que eu achei bem legal. Porque no mangá mostra mais ou menos de relance, né? Só uns dois desenhos ali, só que ela tá em forma humanoide. Ali no anime não tá mais parecido com a forma descrita na novela. A forma é gosmenta, como se fosse um bolo de carne, um slime ali meio. Gostei mais dessa adaptação do anime. Ele pega e resolve fazer experimentos. E nesses experimentos ele acaba curando, sem querer, a Alpha. E então ali, depois que ele percebe, eita, é uma elfa, ele tá nem aí, só queria fazer o experimento dele ali pra continuar sua pesquisa e desenvolvimento pra tentar ficar mais forte. Então ele pega, faz aquele teatrinho ali, fala, culto de diabolos, não sei o que, inventa ali uma história. Que, por sinal, pra ele é inventada, mas que retrata a realidade daquele mundo, querendo ou não. Ele acabou acertando exatamente em tudo que tá acontecendo ali. E por conta dessa história, a Alpha se une a ele, sendo a primeira das sete sombras ali, e ali é fundado o Shadow Guard,
o Jardim das Sombras. Temos um time skip de 3 anos. A irmã dele vai para a Academia de Cavaleiros, que é algo meio que obrigatório ali, por ela já ter feito os 15 anos. Só que ela acaba sendo sequestrada por membros do culto do Diabolo. Então, ali enquanto tá uma confusão na família dele, o Cid, junto com as 7 sombras, além da Alpha, as outras 6 que ele também curou da possessão, agora foram em busca da sua irmã. Ali a Beta apresenta um mapa ali com as localizações das bases, onde poderia estar a irmã dele. Ele joga uma faca ali de forma aleatória e acaba acertando o local. Tudo acontece conforme ele diz. Ele acha que é tudo encenação, mas como eu já disse antes, não é, porque aquela realidade daquele mundo. E querendo ou não, isso vai ser algo como recorrente que vai acontecer. Ele vai falar achando que tudo é encenação, mas acaba sendo verdade e é pra valer. Eles invadem a base ali, massacram todo mundo. Inclusive, o líder que estava perdendo para Alpha, mesmo após tomar uma daquelas pílulas, tenta fugir, mas acaba se deparando com o Cid, que está na sua forma de Shadow. Eles começam a lutar e o cara apanha mais ainda. Tanto que ele apela usando mais pílulas. E aquelas pílulas ali, ficou óbvio que é para aumentar a força, mas se você tomar muitas de uma vez, eles acabam se transformando naquele monstro e não há como voltar à sua forma anterior. Ou seja, se tomar uma, você ainda consegue voltar com o cerâmica. Se tomar várias, você fica daquele jeito ali para sempre. O Cid ganha derrota ele com certa facilidade. A Claire volta para casa depois e no final temos aquela cena de despedida. Eu vou pontuar algumas coisas aqui desse fato do sequestro da Claire. A Claire, ela era uma possuída, ela apresentou os sintomas, só que ela foi curada por o seu irmão. Não vou falar mais como ele conseguiu, um pouco mais, e no mangá também como ele conseguiu enrolar ela, mas o Cid que cura a Claire, assim como ele cura as outras sombras, só que ele cura a Claire antes dela ficar no estágio muito avançado, cura ela bem no início. Tanto que o meu grupo tinha uma certa desconfiança de que ela era, mas por ela ter se curado, ela é ou não é, tanto que falam que vão fazer testes ali para comprovar se ela realmente era ou não. E sim, ela era uma das descendentes dos heróis que acabou sendo amaldiçoada. Mas por conta do seu irmão, ela acabou sendo curada. Tanto que quando o cara fala que vai atrás do irmão dela, ela fica pistola, se arrebenta ali, mas quase mata o cara. Basicamente é isso. Aquela era uma possuída. O Cid curou ela e ficou normal. E foram atrás dela para investigar isso, para comprovar se ela era ou não. Até porque ela estava na lista deles ali para serem investigados, já que eles precisam desses possuídos para completar o seu objetivo. Um outro ponto. Por que ele não levou a irmã dele para casa? Bom, primeiro, porque ela é bem capaz de se cuidar sozinha. Segundo, se ele ou alguém da Sete Sombras carregasse ela para lá, haveria uma certa desconfiança, poderia chamar uma atenção indesejada. E ali eles caçam na sombra, então eles não podem aparecer. Então eles apenas deixaram ela se virar sozinha. E no final, sobre a Alpha, falando que elas vão deixar o sítio. Bom, aquilo meio que já foi retratado anterior no episódio, porque a Alpha apenas indo cumprir o que ela falou antes, quando ela foi curada pelo Cid, naquela conversação que eles tiveram ali. É aquilo, ela vai basicamente estabelecer a Shadow Guard como uma grande organização, capaz de combater o culto, e as 7 ali vão tocar a organização, sendo a Alpha a principal no comando. O único acima dela seria o Cid. Mas como sabemos, o Cid é tudo apenas uma encenação, um teatro, uma farsa. Ele, tanto que ele acha que elas descobriram que a história de culto e tudo era mentira. Ele achou que tinha sido pego no pulo do gato. Mas não, aquilo dali era realmente para combater o culto. Um detalhe é que se a Alpha não tá tocando isso, ou alguém com a personalidade de querer combater de fato, o culto ia fazer o que quisesse, o Sirius não ia fazer nada. E talvez aparecesse uma coisa aqui ali que ele acabasse atormentando aleatoriamente, mas o grande contraponto pro culto vai acabar sendo a Alpha e suas movimentações, porque o Cid, querendo ou não, vai acabar se envolvendo muito por causa dela também. E também por conta dos outros personagens que vão aparecer na história. Mas se não fosse pela Alpha, basicamente a Shadow Guard não
se tornaria o que ela vai se tornar. E vai ser mostrado no próximo. Então ali é uma separação, mas não é uma separação. É apenas a Alpha reestabelecendo a Shadow Guard, criando uma base, atraindo recursos e salvando os outros possuídos. É isso que vão fazer. Eu acredito que no próximo episódio deve explicar isso melhorzinho, mas caso não explique, no mangá e na novela está bem explicado. E é isso, foi esses dois primeiros episódios. Uma espécie de prólogo e o outro, de fato, o início do anime. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau.